Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma da sequência, da organização do projeto de texto e a transformação do projeto em um texto. Na última aula, nós trabalhamos com essa transformação do projeto de texto na introdução e agora a gente vai dar sequência falando da produção, da construção, do desenvolvimento, da estrutura do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Só para a gente lembrar, lá na competência 3, fala-se o tempo todo do projeto de texto. Eu preciso ter um projeto de texto estratégico se eu quero ficar ali no nível mais alto, que é a competência 5, que é o nível 5, perdão, da competência 3, nível 5 da competência 3, eu quero ali ficar perto dos 200 pontos ou nos 200 pontos. E aí, se eu preciso, se eu quero essa estrutura, se eu quero essa nota, inclusive, se eu quero esse nível 5, eu preciso pensar nessa estrutura de projeto de texto, em que na introdução eu apresento já um repertório sociocultural, já vimos isso na aula passada. Eu já apresento, já faço menção ao tema. Eu apresento o meu ponto de vista, a minha tese, através de 2 argumentos. Depois do desenvolvimento, eu vou separadamente desenvolver esses dois argumentos, apresentar e justificar em parágrafos separados, tá, gente? Por isso que o meu texto precisa ter 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e o último de conclusão, que é quando eu trago o espaço em que eu trago a proposta de intervenção, a possível solução do problema que eu apresentei durante todo o meu texto, no decorrer de todo o meu texto. Essa proposta de intervenção, só para a gente adiantar um pouquinho para a próxima aula, eu preciso ter, além da ação, preciso ter um agente, ou seja, quem executa essa ação interventiva. Eu preciso ter o modo de execução dessa ação, eu preciso ter a finalidade, ou seja, para que essa ação vai ser desenvolvida. E, por fim, eu preciso detalhar pelo menos um desses itens iniciais. Começando aqui, hoje a gente vai focar no desenvolvimento, começando aqui com o mesmo projeto de texto que eu já tinha apresentado para vocês na aula passada. O tema desse primeiro projeto, Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil, o tema da última edição do Enem, em 2021. Os 2 argumentos, na verdade, negligência estatal e inércia social. Os repertórios usados nesse texto, aquela citação de Auguste Comte, o filósofo francês, que serviu de lema, de inspiração para o lema da bandeira nacional, bandeira do Brasil, ordem e progresso. Ela vai trazer Cidadão de Papel, de Gilberto de Masten. A gente vai ver já isso nessa produção, nesse desenvolvimento. E ela traz o personagem Bitu, que eu falei um pouquinho sobre ele na aula passada, mas a gente não viu como ele vai aparecer no texto, vamos ver hoje. Então, começando aqui, revisando rapidinho para não ficar o desenvolvimento sem essa introdução. Então, vamos começar aqui, rapidinho, fazendo a leitura dessa introdução. Com sua frase, o amor por princípios e a ordem por base, o progresso por fim, Auguste Comte, filósofo francês, inspirou o lema político ordem e progresso evidenciado na bandeira nacional. Isso aqui é a apresentação do repertório para fazer o link com o tema. Agora vem o tema. Entretanto, a situação trágica vivenciada no país apresenta uma antítese à máxima do símbolo pátrio, dado que a invisibilidade e a falta de registro civil, os quais limitam a cidadania da nação, resultam na desordem e no retrocesso coletivo. Assim, tanto a negligência estatal quanto a inércia social destacam-se como colaboradores desse impasse. Vamos observar uma coisa interessante aqui. Ela primeiro apresentou a negligência estatal, depois a inércia social. Então, no desenvolvimento, ela precisa me entregar nessa mesma ordem. Se ela apresentou lá no fim da introdução, primeiro a negligência estatal, então o primeiro desenvolvimento já precisa ser sobre a negligência estatal. Então, vamos ver se ela entrega isso que ela prometeu para a gente. É importante pontuar primeiramente
a falibilidade governamental com os cidadãos como um dos principais desafios a serem enfrentados. Então ela tinha prometido entregar primeiro a negligência estatal e ela está cumprindo. Ela só mudou a forma de dizer, ela usou um sinônimo aqui. Preste atenção numa primeira observação acerca da estrutura do desenvolvimento. Tem pessoas que gostam de começar a escrever o desenvolvimento já com repertório. Mas aí tem um problema, gente. Quando eu começo com o repertório, eu termino demorando para apresentar para o leitor do meu texto qual é o meu argumento. Eu demoro a mostrar para o avaliador, que é agora quem mais interessa, eu demoro a mostrar para o avaliador que eu estou cumprindo aquilo que eu prometi. Porque muitas vezes lá no meio do desenvolvimento é que vai aparecer a palavra-chave do argumento. Isso não é bom. Lembra que na aula passada eu falava da necessidade de nós termos um projeto de texto muito claro, muito evidente, que o avaliador consiga perceber isso na primeira leitura. Até porque na maioria das vezes não vai ter segunda leitura. Ele vai fazer apenas uma leitura. Se tem alguma coisa que não está clara o suficiente, você vai terminar saindo prejudicado nesse processo, tá? Então, veja como ela coloca aqui a apresentação do argumento. Ela coloca um tópico frasal. É interessante que eu comece o meu desenvolvimento com um tópico frasal, apresentando para o leitor, apresentando ao leitor o argumento, mostrando para ele que eu de fato estou entregando aquilo que eu prometi lá na introdução. É importante pontuar primeiramente a falibilidade governamental com os cidadãos como um dos principais desafios a serem enfrentados. Ponto. Só depois, a partir do segundo período desse parágrafo, é que ela vai começar a justificar. Ela justifica assim. Nesse sentido, em sua obra Cidadão de Papel, Gilberto Dimas elucida a ineficiência da legislação brasileira, visto que, embora na teoria pareça ser completa, na prática frequentemente não se efetiva. Então ela já traz aqui um repertório para dizer que na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. E agora ela vai comprovar isso usando Constituição Federal. Tal fato é comprovado pela escassez de medidas que assegurem a aplicabilidade da Constituição Federal, que garante, através do Estado, o direito à certidão de nascimento como algo inerente à cidadania. Isto é visto, ora pela ausência de fiscalização, uma vez que o número de pessoas em todas as regiões que não possuem registro de nascimento é alarmante, ora pela carência de ações que tornem, assim que o indivíduo nasça, a documentação obrigatória. Destarte conclui-se que os direitos da nação verde e amarela são mutilados, já que são garantidos apenas no papel. Então veja que o primeiro argumento ela me entrega, justifica muito bem, inclusive, tá? Com mais repertório. Se a gente for lembrar lá do projeto de texto da introdução, ela falava depois disso de inércia social, era o segundo argumento dela. Vamos ver se ela entrega isso para a gente. Outro sim, a postura inerte que marca a sociedade brasileira, ou que marca a sociedade, edifica outro cenário desafiador. Então veja que ela de novo traz um tópico frasal, um período bem curtinho. Se eu for pensar nisso aqui escrito na folha de redação, talvez eu consiga fazer em uma linha, só para apresentar o argumento, para só em seguida, a partir do segundo período, eu começar a justificar. Outro sim, a postura inerte que marca a sociedade edifica outro cenário desafiador. A partir de agora é que vem a justificativa. Em defesa disso, em um dos episódios da novela Carrossel, é retratada a história do personagem Bituca, um homem pobre que, por não ter sua certidão de nascimento, possui sua cidadania restrita, não tem identidade, título de eleitor, nem carteira de trabalho. Essa conjuntura trabalhada pela obra torna-se progressivamente mais relevante no cenário atual, especificamente frente à luta dos menos favorecidos para adquirir esse documento fundamental. Essa situação, por sua vez, é agravada pela inércia do corpo social, é aqui que começa a justificativa
da postura inerte da sociedade. Posto que a contemporaneidade é gerida por uma coletividade individualista que seleciona o que convém e tende, na maioria das vezes, a romantizar os problemas que não lhe atingem. Logo, a população acaba convivendo passivamente com a realidade que, por vezes, não é vista como problemática, perpetuando assim práticas danosas e a desigualdade. Então, ela termina aqui de justificar, de desenvolver o segundo argumento. Na próxima aula, em que falaremos especificamente da proposta de intervenção, observaremos a conclusão desse texto, como ela coloca esses elementos, tá? Vamos seguir aqui com mais um texto sobre o mesmo tema, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Os argumentos utilizados nesse segundo são inoperância estatal e alienação social. Como repertório, ela vai utilizar a Constituição Federal de 1988. Fiz a correção só no texto, mas não fiz aqui no projeto de texto. Ela vai usar Thomas Hobbes para trazer a ideia de contrato social. Ela vai trazer o enredo Paradoxo da Moral de Vladimir Jankelevich para trazer a ideia de cegueira ética do homem moderno. Vamos ver como ela coloca isso no texto. Lembrando, eu falei na aula passada, esse texto recebeu nota 1000, mas com alguns desvios. Na verdade, ele não deveria ter sido nota 1000, no máximo 960, mas eu faço questão de chamar a atenção de você para isso, para mostrar como é importante o meu projeto de texto estar claro. Quando ele está tão claro, saltando aos olhos, as informações ali, como se estivessem destacadas, de tão claras, de tão óbvias, possíveis desvios o avaliador pode deixar passar. Ele pode nem perceber, porque o texto, a leitura, ela flui tão bem que, lógico, isso não deveria acontecer, mas pode acontecer. Daí a necessidade de a gente ter um projeto de texto muito claro. Vamos ver como ela desenvolve esse texto. Primeiro, só retomando aqui a introdução. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Entretanto, quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Vamos ver se ela entrega na mesma ordem que prometeu: inoperância estatal e alienação social. Primeiramente, vale ressaltar que a débil ação do poder público possui íntima relação com o revés. Ela usa tudo isso para falar de inoperância estatal, a débil ação do poder público. Acerca disso, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possuem um papel inerte em relação à invisibilidade de pessoas sem registro civil e, por consequência disso, dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE em 2015, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas não possuem a certidão de nascimento, mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo civil. Assim, parcelas dessas vítimas, parcelas dessas vítimas vivem à margem da sociedade, pois não existem políticas públicas eficazes como benefícios sociais. Desse modo, é inadiável que a assistência a esse cidadão seja alcançada a partir de medidas governamentais. Ela me prometeu que o segundo argumento seria a alienação social. Vamos ver se ela consegue entregar isso para a gente. Ademais, uma grande parcela da população se mostra alienada. Entrega, sim. Vamos ver a justificativa dela. O intitulado Paradoxo da Moral é um livro escrito pelo musicólogo Vladimir Jankelevich,
para exemplificar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. De maneira análoga, percebe-se que a garantia de acesso à cidadania encontra um forte alicerce na estagnação social. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação dessa problemática. Pelo contrário, ela adquire uma posição individualista por não mensurar como a falta de um registro civil causa, como a impossibilidade de retirar outros documentos precisos. Logo, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário intolerante. Então, percebam que nos dois textos que nós lemos, os dois desenvolvimentos, nos dois casos, apresenta-se primeiro um tópico frasal, preste atenção na estrutura do desenvolvimento. Apresenta-se primeiro um tópico frasal para só depois começar a justificativa. Então, nada de já começar o parágrafo, o desenvolvimento, com um repertório, tá? Primeiro apresenta o argumento para só depois justificar esse argumento com o repertório. Só assim vai fazer sentido a presença desse repertório sociocultural. Lembre-se de que o repertório sociocultural precisa aparecer para justificar a tua ideia. Ele não é o ponto de partida. O ponto de partida é a tua ideia, o teu argumento. Se eu uso como ponto de partida o repertório, não vai fazer sentido a presença dele ali. Ele precisa estar ali para justificar algo que você quer defender, justificar uma ideia que você quer defender. Terminamos mais uma aula falando agora sobre o desenvolvimento. Na próxima trabalharemos com os elementos da proposta de intervenção, como que uma conclusão precisa aparecer para a gente. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.